Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje daremos início a um dos assuntos mais importantes da matemática, certo? Que é a parte de estatística, tudo bem? Então vamos lá comigo conhecer esse assunto vasto e muito importante no nosso cotidiano, tá bom? Vamos lá. Conceito. O que é estatística, pessoal? Estatística é a área da matemática que estuda a coleta, o registro, a organização e análise dos dados de uma pesquisa, certo? Então, tudo que envolve pesquisas, tá bom? É relacionado à parte de estatística, tá bom? Vamos lá. Tópicos que serão abordados nesse capítulo. Será abordada a probabilidade, a análise e construção de gráficos, a média aritmética, a moda, a média ponderada, certo? E também vai ser abordado a parte de medidas de dispersão, tá bom? Mas, na aula de hoje, nosso primeiro tópico desse assunto é a parte de probabilidade, tá bom? Mas o que é a probabilidade, pessoal? Probabilidade é o ramo da matemática em que as chances de ocorrência de um experimento são calculadas. Por exemplo, é na probabilidade que eu consigo descobrir qual a chance de, ao jogar um dado para cima, cair o número 2. Ou qual a probabilidade de jogar uma moeda para cima e cair cara ou coroa. Então, é sempre relacionado a esses eventos onde existem várias possibilidades de resultado, tá certo? Vamos lá. O primeiro tópico de probabilidade fala sobre o experimento aleatório. O que é isso? Vamos lá. É qualquer experiência cujo resultado não seja reconhecido. Não seja conhecido. Como assim, professor? Vamos lá. Digamos que eu tenho lá uma sacola e tenho lá frutas como bananas e maçãs, certo? E vou tirar vou fechar meus olhos e retirar uma fruta ao acaso. Eu consigo definir qual fruta eu vou retirar? Não, porque é um experimento aleatório, certo? Então todo experimento onde eu não consigo adivinhar qual vai ser o resultado final é chamado de experimento aleatório. Assim como no lançamento de uma moeda que não seja viciada, certo? Se eu jogar uma moeda para cima, eu não tenho como definir se vai cair cara ou coroa, certo? Então é também um experimento aleatório, beleza? Então fechou essa parte de experimento aleatório. Ponto amostral. Um ponto amostral é qualquer resultado possível em um experimento aleatório. Vamos lá. Eu tenho lá, como falei para vocês, maçãs e bananas numa sacola, certo? A maçã é um ponto amostral e a banana também é outro ponto amostral, porque ambas são possibilidades de resultados, certo? Então, ponto amostral nada mais é do que possíveis resultados de um experimento, tá bom? Mais um exemplo de ponto amostral. Eu tenho lá o dado, né? O dado tem o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, cada número desse, o número 1 é um ponto amostral, o número 2 é um ponto amostral, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Por quê? Porque todos eles são possibilidades de resultados do meu experimento, tá certo? Espaço amostral. O espaço amostral nada mais é do que o conjunto desses pontos amostrais. Por exemplo, voltando para a sacola lá das frutas, qual vai ser o espaço amostral? Vai ser bananas e maçãs, porque são todas as possibilidades que eu tenho de ter como resultado, certo? Em relação ao dado, qual é o meu espaço amostral? É o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, espaço amostral nada mais é do que a junção de todas as possibilidades de um meu experimento, tá certo? Ainda sobre o espaço amostral, fala o seguinte: o número de elementos dos espaços amostrais é representado por n, tá bom? E essa letrinha grega é chamada de ômega. No caso do exemplo anterior, que é a parte dos dados, tá? Lembre-se que os elementos de um espaço amostral são pontos amostrais. Como eu falei para vocês, se eu jogar um dado para cima, pontos amostrais são quem? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O 1 é o ponto amostral, o 2 também é, o 3, o 4, o 5 e o 6. E a junção entre esses pontos determina o espaço amostral, tá certo? Vamos agora aprender como calcular a probabilidade de um evento. É o seguinte, as probabilidades são calculadas dividindo-se o número de resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis. Ou seja, P é igual a N, então esse Ezinho aqui significa o quê? É o evento que se quer conhecer a probabilidade. E o ômega, que é a parte de baixo, é o espaço amostral que contém. Ou seja, o ômega nada mais é do que o número de casos possíveis, certo? Vamos entender isso aqui mais direitinho. Eu quero saber qual a probabilidade, certo,
de que ao jogar um dado para cima, cai o número 3, certo? Então vamos lá. Então, o meu caso favorável é quem? Quem que eu quero a probabilidade? É de cair o número 3, certo? Pensem comigo, pessoal. As probabilidades, perdão, as chances são caso número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6, certo? O que me importa é quem? Eu quero conhecer a probabilidade de quem? Do número 3. Quantos números 3 tem aqui? Só o número 3. Então, o caso favorável, a probabilidade que eu quero é apenas 1, porque só tem um número 3. Então, vai ser 1 dividido por quem? Qual é o espaço amostral? Tudo isso aqui. É o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, tem 6 possibilidades. Então, eu quero saber qual a probabilidade de cair um número que eu quero entre 6. Então, eu vou dividir 1 por 6, certo? Dividindo aqui, ó, 1 por 6. 1 não dá por 6, coloco o 0, uma vírgula e um 0. 10 por 6 fica 1. 1 vezes 6, 6. 10 menos 6, 4. 4 por 6 também não dá, coloco um 0. 40 por 6 fica 6, né? 6 de 6, 36. Vai sobrar novamente 4. Então a gente percebe que vai ficar sempre se repetindo o 6 aqui, né? Então 1 dividido por 6 é 0,1, 6, 6 e assim por diante, certo? Como eu quero probabilidade, isso quer dizer que eu quero a porcentagem, certo? Qual o percentual de chance que eu tenho de retirar o número 3 ao jogar um dado para cima. Então, se eu quero a porcentagem, basta multiplicar esse carinha aqui por 100. Multiplicando por 100, a vírgula vai andar duas casas, né? 1, 2. Então, vai ficar 16,6%, certo? Então, ao jogar um dado para cima, a probabilidade de retirar o número 3 é 16,6%. Lembrando que o número 3 corresponde ao meu caso favorável, a quem eu quero a probabilidade. Então, como só tem o número 3, eu utilizei aqui o número 1, porque só tenho uma chance, certo? E qual o espaço amostral, qual a quantidade de resultados que eu tenho possíveis? 6 resultados. Então, eu divido o que eu quero, quantidade de casos que eu quero, pela quantidade de casos possíveis, tudo bem? Vamos lá. Seguindo aqui. Exemplo 1, agora na prática. Fala o seguinte. Se lançarmos um dado perfeito, qual a probabilidade de sair um número menor que 3? Então vamos lá, tudo depende do contexto, né? Primeiramente vamos colocar todo o espaço amostral novamente, que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A questão é saber a probabilidade de cair um número menor que 3. Quais são esses aqui, pessoal? Números que são menores que 3. O número 1 e o número 2. Então, tenho dois casos favoráveis aí, certo? Número 1 e número 2. Então, qual vai ser o número que vai ficar em cima do meu numerador, lá na fração? Número 2. Vai ser dividido por quem? Quantas possibilidades eu tenho no total? 6. Então, vai ser 2 dividido por 6. Vou dividir 2 por 6. Não dá, coloco 0, 0 e uma vírgula. 3 dá 18. Sobra 2, vai dar 0 novamente. 3 dá 18, vai dar 2, 0 novamente, 3. Então vai ficar sempre se repetindo o 3 aqui, né? Então se eu quero saber a probabilidade, eu quero saber a porcentagem, certo? Então basta a gente fazer o quê? Multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100, a vírgula vai andar duas casas para a direita. 1, 2. Então é 33,3% a chance de se retirar um número menor que 3 ao jogar um dado para cima, tá? Para obter o resultado. Beleza? Então aí bem tranquilo também. Por que ficou 2 em cima? Porque do que eu quero só existem duas possibilidades, que é o número 1 e o número 2. São duas possibilidades. Por que o 6 ficou embaixo? Porque o 6 é o meu espaço amostral. É a quantidade de opções que eu tenho de obter o resultado, certo? Exemplo 2. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso.
qual é a probabilidade de a senha ser o número de 1 a 20. Então vamos lá, pessoal. São 100 números, certo? Do 1 até o 100. 1, 2, 3, 4, 5 até o 100, beleza? Ele quer saber a probabilidade de ser o número sorteado de 1 até 20. De 1 até 20 tem quantos números, pessoal? 20 números, né? Então a probabilidade que eu quero é 20, porque tem 20 números que correspondem ao que eu quero. Do número 1 até o número 20 são 20 números, certo? E fazer sobre quem? Qual a quantidade de opções que eu tenho, pessoal? São 100 opções, né? Porque é do 1 até o 100. Então vai ser 100 o meu espaço amostral, certo? Porque ficou 20 em cima, porque do 1 até o 20 tem 20 números. E porque ficou 100 embaixo, porque o 100 corresponde ao meu espaço amostral, certo? Então eu vou dividir 20 por 100. Aliás, aqui já tem uma resposta, 20 por 100. Não precisa mais nem de cálculo, porque a questão não pediu em porcentagem. Ela já deu as opções em forma de fração, certo? Então aqui vai ser o que? A letra C, tá bom? 20 sobre 100, letra C. Uma questão do Enem, tá vendo? Bem tranquila aí. Letra C. Exemplo 3. Em uma sacola há 7 bananas, 8 maçãs e 10 laranjas. Qual a probabilidade de se retirar ao acaso uma maçã da sacola? Então, primeiramente, tenho que saber qual é o espaço amostral, né? O espaço amostral vai ser o quê? Vai ser 7, né? Que é 7 bananas, mais 8 maçãs, mais 10 laranjas. Então, vai ser como o espaço amostral? 7 mais 8, 15. 15 mais 10, 25. Então, eu tenho 25 possibilidades, certo? Entre elas vai ter 8 maçãs, 10 laranjas e 7 bananas. A questão me pede a probabilidade de se retirar ao acaso uma maçã. Então, se é uma maçã, quantas chances eu tenho de tirar uma maçã? 8 chances, né? Porque tem 8 maçãs. Então, vai ser 8 sobre quem? Qual o total de possibilidades? Qual o espaço amostral? 25. Vamos dividir, então, 8 por 25, certo? Vamos lá. 8 dividido por 25. Não dá, coloco o 0, 0, 25 vezes 3 eu chego mais perto, 75. 80 por 75, sobra 5. O 5 não dá por 25, coloco um 0. 50 por 25, 2. 2 vezes 25, 50. Então conseguimos aqui encerrar a conta, né? 0,32. Como eu quero em porcentagem, eu multiplico por 100. Se a vírgula está aqui, vai dar uma, duas casas. Então vai ficar 32%. Certo? Então a probabilidade de se retirar uma maçã ao acaso dessa sacola é de 32%. Tá bom? Então, pessoal, aqui encerramos nossa aula de hoje, tá certo? Aprendemos como identificar um problema de probabilidade, como saber qual é o meu evento favorável, que vai ficar em cima do meu numerador, e qual é o meu espaço amostral, que é o que vai ficar no meu denominador na fração, que será feito o cálculo, tá certo? Então fique com Deus, até a próxima aula.